Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ecologia. E a gente continua falando de desequilíbrio ambiental. O tema dessa aula é a eutrofização, um tema inclusive bastante, querido do Enem. O Enem fala bastante em eutrofização. O que seria isso, pessoal? A eutrofização é um caso de poluição aquática, tá? Causado por matéria orgânica. Matéria orgânica essa que tem nutrientes importantes para o desenvolvimento de seres vivos, tá? Por exemplo, não apenas matéria orgânica, mas matéria orgânica e inorgânica também, tá? Mas, para causar a eutrofização, tá, um ambiente aquático deve ser poluído com substâncias que contenham, por exemplo, bastante potássio, tá? A gente tem que ter bastante fósforo também e bastante nitrogênio, tá? Tem até tipos de adubos que a gente chama de NPK, que tem nitrogênio, né, fosfato e potássio. Essas substâncias aqui, pessoal, elas funcionam como nutrientes. Peraí, Andressa, tu tá me dizendo que é uma eutrofização é uma poluição causada por excesso de nutrientes? Pior do que isso. Eu tô te falando que a eutrofização é uma situação em que tu pode levar todo um ambiente aquático à morte, tá? Em função do excesso de nutrientes na água, tá? Então, isso é gravíssimo, pessoal. Quando a gente tem, por exemplo, um ambiente urbano, infelizmente, os nossos gestores, né, os nossos políticos, eles não se preocupam muito com o destino de coisas básicas, como, por exemplo, o esgoto. O esgoto, ele é simplesmente, na grande maioria das cidades brasileiras, despejados em lagoas, em rios e, às vezes, pessoal, infelizmente, diretamente no mar, tá? O que acontece quando a gente despeja esgoto no mar? A gente está jogando lá, não só no mar, vamos pensar num lago, que é um local que é muito mais fácil de acontecer eutrofização, porque o lago ele tem água paradinha e tal, pouca ciclagem de pouco movimento, né, de água. Mas pensando em um lago, então, se a gente, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a gente joga os nossos nutrientes, né, o nosso esgoto, na verdade, a gente joga ele no Lago Guaíba. O Guaíba, pessoal, apesar de ter uma água que se movimenta bastante, né, de escoar em alguns rios, ele tem uma água relativamente parada, né? E o que acontece é que ele recebe todo o esgoto de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre, das cidades adjacentes. Então, vai para o esgoto, né, a nossa urina, as nossas fezes e junto com elas os nutrientes que a gente liberou, que a gente não absorveu e acabou liberando ali de repente na urina ou nas fezes. Quando isso chega na água, existe uma coisa na água chamada fitoplâncton. O fitoplâncton consiste em micro-organismos fotossintetizantes, né? Podem ser cianobactérias, podem ser algas verdes, né, microscópicas, podem ser protozoários fotossintetizantes, enfim, fitoplâncton tem que ser microvida, né, fotossintetizante. Eles são as bases das cadeias alimentares aquáticas que a gente vai estudar mais tarde, quando a gente estudar o equilíbrio ecológico, né, o que não é o que a gente está fazendo aqui. Mas enfim, eles fazem fotossíntese dentro da água. Quando o fitoplâncton percebe um aumento de nutrientes na água, eles começam a se alimentar melhor, digamos assim, eles absorvem, né, eles são autótrofos, mas enfim, eles absorvem mais nutrientes e isso acaba aumentando a população de fitoplânctons, tá? Como eles são micro-organismos, eles têm uma taxa reprodutiva altíssima, né? O ciclo de vida deles é muito rápido. Então, assim como eles acabam se reproduzindo muito, eles também acabam morrendo bastante, até por competição e outros fatores que podem acontecer. Esse aumento populacional, então, ele também implica no aumento na taxa de mortalidade, né? Eles acabam morrendo mais do que antes, porque tem mais seres vivos ali, né? Mortalidade, tá? Esse aumento da população de fitoplâncton ele é facilmente visualizado. Por exemplo, vai para o parque da tua cidade, tá? E observa o laguinho deles. Se ele tiver, assim, tipo uma camadinha verde em cima da água,
pode ter certeza que esse laguinho ele tá eutrofizado. Aqui em Porto Alegre isso acontece ali no Parcão, na Redenção. Esses lagos eles estão eutrofizados porque essa água está parada, né? E as pessoas vão lá e jogam bastante comida lá para os peixinhos, para os bichinhos, e isso acaba sendo nutriente, né? Eles apresentam esses minerais que são absorvidos pelo fitoplâncton, se reproduzem um monte, e apesar de serem micro-organismos, por serem fotossintetizantes, eles têm clorofila. A população deles fica tão grande que tu consegue ver um filme verde em cima da água, né? Isso é fitoplâncton se reproduzindo horrores. Então, da mesma maneira que eles acabam nascendo aos montes, eles também podem acabar morrendo. Em vários casos, né, eles acabam competindo entre si e liberando toxinas, né, que acabam levando eles à morte, né? Então, por competição por lugar ao sol, digamos assim, e por esses nutrientes que estão sendo jogados na água. Então, assim, gente, essa aqui é a primeira etapa da eutrofização. Tu tá jogando um monte de nutrientes na água, isso faz com que tu eleve a população do fitoplâncton, e isso também acaba aumentando a taxa de mortalidade deles em relação ao que se tinha antes, tá? Quando esses seres morrem, pessoal, a gente acaba aumentando, portanto, a taxa de decomposição. Só que a decomposição é um processo aeróbico, ou seja, é um processo que acaba demandando oxigênio. Os micro-organismos decompositores, portanto, para decompor esses seres que estão morrendo, eles vão acabar utilizando o oxigênio dissolvido na água. Então, invariavelmente, acaba ocorrendo uma diminuição da concentração de oxigênio dissolvido na água. Quando esse oxigênio acaba diminuindo demais, a gente vai ter o problema ambiental instalado, porque acaba morrendo todos os organismos aeróbios, ou seja, os organismos aquáticos que utilizavam esse oxigênio dissolvido, como é o caso dos peixes, dos moluscos, dos crustáceos, do zooplâncton e até mesmo do próprio fitoplâncton, né? Então, esse é o nosso maior problema ambiental. Os bichos acabam morrendo mesmo. Depois disso, pessoal, quem começa a se proliferar bastante, tem a sua população aumentada, são os micro-organismos anaeróbios. Ou seja, aqueles micro-organismos que não utilizam oxigênio. E o metabolismo deles acaba liberando metano, né? E vários compostos de enxofre que têm um fedorão, né? Eles são muito mal cheirosos. Então, esses ambientes acabam ficando realmente fedorentos, né? Pobres em vida aeróbica por causa da diminuição da concentração de oxigênio da água. Certo, gente? Então, é basicamente isso, tá? Eutrofização significa poluição por excesso de nutrientes na água. Certo, gente? Um beijãozão para vocês e até o próximo vídeo.